o estudo espírita de hoje, ele é de perguntas e respostas. E quem irá contribuir com o estudo de hoje são os nossos amigos André de Paula e Kelly Nascimento. Um bom estudo a todos. Um bom dia, né, boa tarde, boa noite, dependendo para que horário que você está assistindo esse nosso estudo. É muito grande a nossa alegria de poder mais uma vez estar aqui nessa casa, refletindo e buscando responder algumas perguntas, né, dos nossos amigos a respeito da nossa doutrina espírita, dos ensinamentos do Cristo, que se faz tão importante, né, porque é através de tirar as nossas dúvidas é que a gente se esclarece melhor. Principalmente essa doutrina que nos incita ao estudo, ela nos concita a estar cada vez mais entendendo qual que é a proposta do Cristo para nossas vidas, qual que é o sentido da nossa vida, porque quando a gente sabe o verdadeiro sentido da vida, quando a gente entende qual que é o sentido verdadeiro de estarmos aqui, assim como um astronauta, quando ele sabe exatamente qual é a sua missão, ele não vai perder tempo lá no espaço brincando com a gravidade zero, quando nós também sabemos qual que é o motivo da nossa vinda aqui nesse planeta. E quando nós entendemos esse motivo, a gente também não para e não perde mais tempo por querelas, né? Então, muito bom. Boa tarde também, Kelly. Boa tarde a todos os amigos internautas. Nós vamos começar aqui respondendo uma pergunta, né, feita pelos amigos internautas, fazendo o seguinte: por que vocês não fazem prece de abertura? Né? Na verdade, não é que nós não façamos a prece, nem de abertura, nem de fechamento. Ainda, esse companheiro, ela ainda coloca para a gente que nós sabemos que é necessário, como todas as atividades, na verdade, é necessário. E não só as atividades dentro da casa espírita, né? O ideal seria que a cada atividade que nós fôssemos desempenhar na vida cotidiana, nós fizéssemos uma prece a pedir proteção, inspiração, né, superior, para que a gente conseguisse lidar melhor ou receber a intuição melhor para alguma tarefa diária nossa. A nossa prece quando nós acordamos, a nossa prece quando nós vamos desencarnar, né? Quando a gente dorme, a gente desencarna parcialmente, pedindo auxílio, proteção. Mas a gente faz a prece aqui, né? Nós aqui, quando vamos preparar o estudo, nós fazemos a prece, apesar dela não ser transmitida, ela não é transmitida por questões mesmo de viabilidade de tempo, né? Assim como todas as maiorias, ou pelo menos todas as palestras que eu já vi dentro do YouTube, dos grandes trabalhadores, né? Você pode ver aí todos dos congressos espíritas, né? As lives que nós assistimos, a grande maioria não tem a prece transmitida. Não quer dizer que não tem a prece. Nós fazemos sim a prece, né? Talvez o internauta, o espectador, sinta a falta, a necessidade da prece, né? Para que seja feita em conjunto. Mas o momento em que nós estamos refletindo, né? O momento em que nós estamos aqui conversando, e que você aí na sua casa está refletindo sobre as nossas colocações, as nossas questionamentos e até mesmo as nossas reflexões, a gente é um momento de prece, né? A vida da gente deve ser uma eterna prece. Mas isso é para responder ao nosso companheiro, a nossa companheira que fez a pergunta. Ela é não necessária, ela é fundamental, né? Então a gente faz essa prece, sim. Só que por motivos mesmo de logística, né, de tempo, a gente opta por não transmitir a prece, como os demais canais também fazem assim. Você quer fazer mais algum comentário, Kelly, sobre esse tema? Não? Então,
Não, vamos fazer mais algumas outras perguntas aqui, né? Eu achei uma pergunta aqui muito interessante de uma pessoa que ela pergunta assim: tem como reverter algo que fizemos nessa vida? Se sim, como recuperar de uma doença como a cirrose, um câncer de pulmão, devido a cigarro, por exemplo? Tem como a gente reverter algo que fizemos nessa vida? A todo momento é momento de mudança. A doutrina espírita, ela explica que na vida, ela explica de maneira bem clara um jargão que a gente já conhece, né, desde que a gente entende por gente, que fala que tudo que se planta se colhe. E muitas doenças, para não dizer todas as doenças que nós colhemos no nosso corpo, são o resultado daquilo que nós plantamos com a nossa vida, nossa postura frente à vida. Aqui, essa pessoa que colocou aqui, ela está falando de, por exemplo, o hábito do uso do cigarro. Mas quantas outras doenças que nós adquirimos no nosso aparelho orgânico, nosso aparelho físico, que nós adquirimos ela por vícios outros que nós nem imaginamos, Kelly, que exista, que possa nos fazer mal. Por exemplo, a ira, a cólera, a raiva, aquela pessoa que é constantemente impaciente, irritada. Isso causa um malefício para o nosso organismo físico que a gente não saberia nem contabilizar. E aí você, de repente, com um determinado tempo de vida, você se depara com a úlcera gástrica, você se depara com um câncer na sua laringe. Oh, nunca fumei, mas como eu tenho usado a minha palavra? Então, são hábitos que, no decorrer da nossa vida, esse tipo de vida, esse tipo de associação energética devido aos nossos hábitos, vão impregnando em nosso corpo matrizes kármicas que vão ocasionando doenças, lesando o nosso corpo e lesando também o nosso perispírito. Agora, o nosso companheiro falou aqui alguma coisa. Se tem como reverter. Tem como reverter. A mudança de atitude nossa perante a vida, como eu disse aqui no começo da nossa conversa, ela é muito importante para que a gente reverta as causas. Só que muitas vezes não tem como você consertar mais o aparelho físico diante de tanta contaminação que você já colocou para ele. Mas a sua mudança de vida, vamos dizer assim, a sua mudança de atitudes, e eu não falo só de atitudes externas, porque são as atitudes internas a que mais diz respeito. Como é que você age diante de uma determinada situação? Como você reage diante de uma determinada situação? Tudo isso aí, se você é extremamente irritado com a situação, ou qualquer situação, porque tem gente que se irrita com tudo, né? Se você percebeu que isso não te faz bem, é você começar a se conhecer. Por que determinadas situações te levam ao vício do cigarro, te leva ao hábito da bebida? Por que você bebe? Por que você fuma? Por que você fala mal do outro? Por que você se irrita tanto com o outro? São todos questionamentos que você tem que fazer de situações que não te fazem bem para que você consiga reverter. Porque senão a gente vai continuar, como uma vez conversando com o Zé Amaral, ele falou assim, conta-se que no plano espiritual, conta-se não existe bife de boi, né? Lá, se você for lá para o nosso lar, você não vai conseguir, né? Eu sinto muito desapontar muita gente, você não vai conseguir comer um pedaço de carne.
para nós que somos carnívoros, deve ser uma tristeza, né? Então, é igual, não adianta, eu conversando com o Zé Amaral uma vez, ele falou assim, não adianta você parar de comer a carne, André, e ficar sonhando com um bife correndo atrás de você. Entende? É fazer uma mudança de comportamento ciente do porquê que você está fazendo essa mudança de comportamento. E assim, essa mudança de comportamento fica um pouco mais fácil. Parar de beber. Por que que eu quero parar de beber? Porque às vezes a gente para de beber porque você tem que parar de beber. Aí você para e se impõe um limite. Não, daqui para frente eu não bebo porque eu sei que não me faz bem. Né? O pessoal do AA ele fala isso, ele evita o primeiro gole porque ele sabe que aquele primeiro gole vai o resto. Porque ele se conscientizou que aquilo está prejudicando a vida dele. Agora, como eu já falei aqui em uma outra oportunidade, não me lembro bem, em um concede aqui em Divinópolis, volto a dizer, eu não lembro mais o nome do palestrante, e isso ficou muito marcado em mim, ele falou isso. Ele era um médico que trabalhava com pacientes terminais na área da oncologia. E ele falou que viu muitos pacientes dele serem curados da enfermidade deles, mas que não deu tempo do corpo físico se reajustar. Então desencarnou. Porque a morte é um fenômeno natural, principalmente num corpo que está já debilitado por qualquer tipo de doença. Então, só que aí você fala assim, então não vai adiantar nada eu mudar a minha atitude, porque eu vou morrer do mesmo jeito. Morrer todos nós vamos. O nosso corpo vai morrer. Mas você já está restabelecendo a cura do seu organismo perispiritual, que é a matriz da constituição do seu próximo corpo físico, na sua próxima reencarnação. Então, é importante que a gente já comece a mudar agora, porque tem muita gente que fala assim, não, vou deixar para mudar na outra encarnação. Na próxima vida eu mudo. Mas se eu sei que eu já tenho que mudar, por que não começar agora? Né? Então, tem como a gente reverter, sim. E é a mudança de atitude. Mas não tem como a gente mudar de atitude se a gente não busca o nosso autoconhecimento. Conhecer o que nos leva a tomar determinadas situações perante a vida. Uma boa tarde a todos. É com grande satisfação que estamos aqui. Boa tarde, André, também. Nós estamos aqui com algumas perguntas, e perguntas que veio também do YouTube, tá, gente? Então, a gente vai tentar responder as que vieram de lá também, né? Inclusive, a que o André respondeu veio de lá, né, a primeira. Completando só um pouquinho do que o André estava falando, né, apesar dele já ter esclarecido bastante, mas eu ainda vejo uma coisa interessante, assim, na nossa vivência hoje, né? Essa questão dos vícios, das enfermidades que vêm através dos vícios, que ela falou, mencionou ali o cigarro, né? O André também mencionou a bebida. A gente sempre fala disso porque é mais fácil da gente enxergar, né? Por a gente ser assim, mais ligado à matéria. Então, a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, uma pessoa que, né, um adicto, né, que é aquele que usa drogas, a gente vê. Né? Você olha e você vê. Aquela pessoa ali, ela bebe muito, ela fica bêbada. Aquela ali fuma demais. Então, aos nossos olhos, nós estamos vendo um elemento ali que está agindo no corpo daquela pessoa ali para poder fazer mal. Só que, muitas vezes, é o que o André mesmo falou, a questão dos vícios, nossos vícios morais mesmo, aqueles que vêm de dentro da gente, esses são os mais difíceis de combater. Porque, primeiro, muitas vezes a gente não consegue enxergar tão claro quanto a gente consegue enxergar uma pessoa que bebe demais. Né? Então, é interessante a gente observar isso, começar a prestar atenção nisso. Né? Porque a gente fala vícios, logo já vem na cabeça da gente o cigarro, a bebida, né? A droga e por aí vai.
Mas a gente sabe que esses outros vícios que são interiores nossos mesmo, do nosso orgulho, né, do nosso ego e da nossa maldade ainda, que a gente sabe que a gente tem, né, um pouquinho lá dentro da gente, às vezes até muito, mas a gente começar a observar isso também, nessa questão dos vícios, né? De repente eu me vanglorio, eu não tenho vício nenhum, não bebo, não fumo e tal, mas e os outros? E os outros vícios que talvez está lá dentro da gente, latente mesmo, né? Aquele que da fofoca, o gostar de saber das coisas ruins, o gostar de ver o outro pior do que a gente, esses são os piores, né? Então a gente tem que começar a alertar para esses vícios, que eles ficam mais encobertos, eles não estão tão claros, né, nem para a gente, às vezes nem para os outros. Então, a gente começar a observar mais esses, né, que às vezes passa despercebido. E a questão da doença, hoje a gente vê que, às vezes, nós não prestamos muita atenção quando elas chegam, porque, às vezes, a gente sente dores, e aí, dali, a gente toma um remedinho para poder passar aquela dor ali, né? Sente dor na coluna, toma um remedinho, já melhorou. Mas a gente sabe que nada acontece por acaso. E tudo que acontece com a gente deve ser observado. Então, peraí, por que eu estou sentindo tanta dor de cabeça hoje? Por que eu tenho essa enxaqueca, né? Eu conheço várias pessoas aí que sentem dores de cabeça, enxaqueca, constantemente, diariamente. Então, alguma coisa tem que ser consertada, além de tomar só, de ir no médico e tomar só o medicamento, né? É uma coisa nossa. O porquê que essa enxaqueca está querendo me falar? O porquê que eu sinto dores de cabeça constantemente? Para onde está indo os meus pensamentos? Para onde está indo a minha vibração para me sentir essa dor, né, André? Essa dor de cabeça sempre. Então, a gente começar a prestar atenção nisso. Sentiu dor é sinal, a dor é sinal que tem alguma coisa que precisa ser olhado. E imagina que se a gente não sentisse dor, né? A gente reclama muito das dores, mas imagina se a gente não sentisse a dor física mesmo, que eu estou falando do corpo, nós não iríamos atinar para isso. Se eu não sinto dor, geralmente eu procuro o médico quando eu estou com alguma dor, né? Eu estou com algum incômodo, estou com alguma dor. Poucos aqueles que já estão evoluídos bastante para fazer uns examezinhos sem estar sentindo nada, né, André? Procurar um médico para ver se está tudo ok. Não, a gente vai pela dor mesmo, né? Está sentindo uma dorzinha aqui, deixa eu procurar para ver o que está acontecendo. Então, mas além disso, além da gente procurar, né, que a gente tem que procurar mesmo, mas além disso, procurar o outro lado. O porquê que eu estou desencadeando sempre essa dor, sempre nesse lugar? Será que sempre quando eu tenho alguma contrariedade, que eu fico mais nervosa, mais ansiosa, essa dor vem mais forte? Vamos começar a associar uma coisa à outra, né, para a gente começar a prestar mais atenção nisso, nas influências que a gente tem também. Não é todos os dias que a gente acorda bem, né? Nós não somos obrigados a levantar bem todos os dias também, não. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso, né? Tem várias perguntas aqui, viu, gente? Tem uma aqui interessante, que ele fala assim: por que na Bíblia a palavra ressurreição é mais usada e não a palavra reencarnação? Isso aqui é sempre um dilema e uma coisa a se pensar, né, André? Porque, na verdade, tem um significado muito parecido, né? Por exemplo, o significado dessa palavra, que é ressurreição, é você surgir novamente. Surgir de novo, ressurreição. Você está surgindo novamente, né? Mas nem por isso, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, nem por isso ele deixa de usar a palavra ressurreição. Em várias passagens ali, e outros livros espíritas também, vem como ressurgir, né, a palavra ressurgir, ressurreição, justamente para tirar esse negócio que no Espiritismo a gente usa só reencarnação. Porque a própria palavra ressurreição, ela significa você surgir novamente. Mas a diferença é que, na doutrina espírita, como a ciência e a filosofia, né, o tripé que a gente tem aqui na nossa doutrina, ela explica
através da ciência também. Então, através da ciência e da doutrina, não tem como, né? Você desencarnou. Não tem como aquele corpo ali ressurgir novamente no mesmo corpo. Então, a diferença é só essa. Mas, assim, na doutrina espírita é usado sempre as duas palavras, mas que tem, para a gente, né, tem o mesmo significado. E vocês podem olhar também no dicionário que realmente o significado dessa palavra é esse. Né? Então, o modo como você vai aplicar e entender é que vai fazer a diferença. Né? Então, eu achei interessante responder essa pergunta, porque faz-se muita confusão. Né? A diferença, por exemplo, da Igreja Católica com a doutrina espírita é porque a doutrina espírita acredita em reencarnação, o católico acredita em ressurreição. Mas vamos entender a palavra? Né? Vamos entender a palavra, qual que é o significado dela, porque nenhuma das duas palavras estão erradas. No entanto, vocês podem abrir o Evangelho, que em muitas passagens ali vem escrito a ressurreição. Mas ressurreição no significado de ressurgir novamente, de voltar novamente. Quer completar, André? O Kelly, eu até estava olhando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não lembro direito, mas me parece que aqui na introdução, que Kardec faz pode olhar lá, se eu não me engano, Kardec coloca essa reflexão sobre essa diferença, que, se eu não me engano, está lá mesmo, no Evangelho mesmo, ou se é na introdução do Livro dos Espíritos, que comenta essa diferença e nos fala que a ressurreição, na verdade, era um termo usado, mas compreendido pelos hebreus como reencarnação, sim. A volta a um novo corpo. Mas, naquele tempo, era um pouco complicado se entender dessa forma. Quando se fala em reencarnação, e aí é muito mais fácil compreender a justiça divina pela reencarnação, porque como a gente estava respondendo naquela pergunta anterior, a reencarnação é a oportunidade que o espírito tem de vivenciar através dos tempos novas experiências e novas oportunidades de acertar aquilo que ele fez errado ou que ele não fez tão bem em vidas anteriores. Né? Ao passo que a ideologia ou a ideia da ressurreição, ela prega que o ser tem uma única vida e naquela vida ela vai ter todo o tempo para fazer o bem ou o mal, e depois daquela vida, né, ela vai, né, participar do juízo final, o julgamento, e os bons serão levados para o céu e os não tão bons, né, vão para o inferno. E aí eu consigo compreender muito mais a justiça divina quando ela nos dá outras oportunidades através das reencarnações sucessivas para a gente fazer de novo ou fazer bem feito aquilo que a gente não fez tão bem. Né? Então, essa diferença também, isso mesmo. Bom, eu achei uma pergunta aqui também, foi feita no YouTube, que uma pessoa pergunta da seguinte forma: e quando uma pessoa pratica o aborto e não tem arrependimento e nem gosta de ouvirem falar em reforma íntima? Bom, o aborto é um tema sempre recorrente, né? É um tema de importância, sim, talvez de uma importância tão grande que dentro, né, do Setembro Amarelo, dentro das casas espíritas, que junto com a prevenção contra o suicídio também se fala na questão do aborto, a importância da gente combater, né, principalmente, eu não sei, para falar a verdade, eu não estou tão perto, acompanhando de tão perto, né, aquela lei que estava querendo legalizar o aborto no Brasil, não sei principalmente agora como é que está andando isso, a importância que é de nós cristãos não apoiarmos essa lei passar no Congresso, porque
é uma lei que impede, tira a oportunidade de muitas pessoas, de muitos espíritos, estar voltando a essa escola, né? Então é muito importante. Agora a pessoa parece que fala de um terceiro, né? Ela fala assim, quando uma pessoa que praticou o aborto, né? Quando uma pessoa que praticou o aborto não tem arrependimento e nem gosta de falar em reforma íntima. Eu primeiramente refletiria a seguinte questão. Será que essa pessoa não se arrepende mesmo no fundo do seu coração? Será que lá no fundo ela mesmo não se autopune? E para que ela tenha, de certa forma, um pouco de paz, ainda que seja de forma mesmo como uma fuga, ela fala que não está nem um pouco preocupada nisso. E ainda que realmente ela não esteja arrependida, o momento do arrependimento dos nossos erros, ele é muito, muito particular, né? A gente não sabe o que vai no fundo, no íntimo do outro. Por isso que Jesus recomendava o amor ao próximo como sendo a sequência do amor a Deus. Não importa o que o outro fez. Porque o que o outro fez, eu não... Por mais que esse outro seja uma pessoa extremamente importante para mim, porque eu não sei de quem que ela está falando. De repente estou falando de uma filha minha. De repente eu estou falando de uma irmã minha. Uma mãe minha que praticou o aborto. É um erro? É um erro. Mas eu acho importante a fala do Evangelho quando diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então não é que não importa o que você fez. Importa. Como a gente falou lá da lei de causa e efeito, tem muita importância, sim. Mas o que eu gostaria de refletir é que muitas vezes a gente julga o outro pelos erros que ele fez. E às vezes a gente esquece, como eu falei aqui da primeira pergunta, quando a gente falou dos vícios, a Kelly colocou muito bem, às vezes a gente fala da pessoa que bebe, a pessoa que fuma, mas quantas vezes eu carrego o vício da irritação, o vício do falar mal do outro dentro de mim. Então, é um problema o aborto? É, mas eu acho que a gente tem que não julgar quem fez, mas acolher. É fácil? Não é fácil. Eu estava conversando com aquele, porque como eu disse aqui, ainda agora, né? Falei assim, eu não sei quem é, pode ter sido a minha irmã, pode ser uma filha minha que fez o aborto. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação, e a gente estava falando dos filhos, né, Kelly? Os filhos, às vezes, nos traz, né, não são problemas, mas são desafios da educação que nos constrange muito. Às vezes, eu tenho um filho que está alcançando a maioridade agora, dentro de poucos meses, um rapaz assim excelente, mas que tem os seus, né, como todos nós, tem os seus conflitos, as suas dificuldades, seja nessa ou naquela área, todos nós trazendo. Tem hora que eu falo com ele, eu falo assim, meu filho, a única coisa que eu posso fazer por você é te esclarecer. Meu pai falava diferente, ele falava assim, eu não tenho como rachar a sua cabeça e colocar aí dentro. Eu falo, eu só posso te esclarecer. Quem vai colher o resultado do que você está escolhendo é só você, meu filho. O que eu posso fazer, depois de te esclarecer, é lamentar e te ajudar a soerguer, caso você caia. Porque esse é o meu papel enquanto pai, enquanto te amo, você é meu filho. Como uma pessoa, um espírito está reencarnado ao meu lado e que eu amo, que eu adoro você. Mas colher o resultado daquilo que você plantou é só você. E aí a gente tem que ver que se a semeadura ela é livre, a colheita ela é obrigatória,
Às vezes a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê o erro do outro e não ficar torcendo para que ele, mas ele vai pagar. Porque aí a gente está caindo em outro erro, que a gente está se regozijando com a dor alheia. Será que a gente está sendo um pouco melhor dessa forma? Então, é essa pergunta aqui. O que fazer? Porque eu entendi para falar assim, o que fazer quando uma pessoa pratica o aborto e não tem arrependimento? Oração. Ore por ela. Se é uma pessoa que você ama e que fez isso, ore por ela. Toda vez que ela vier no seu pensamento é porque ela está precisando muito de oração. Ore por ela. Se é uma pessoa que você não gosta, ore mais. Porque aí você também está precisando de oração. É isso aí, né, André? A gente sabe o poder que tem a oração, né? Quando a gente não, quando não está nas nossas mãos, né? Que a maioria não está, a maioria das coisas que acontecem não está em nossas mãos. Então, a prece nessa hora é a melhor coisa a se fazer, né? Porque quando a gente faz de coração, ela chega mesmo. Mesmo que nos chegar, ela volta para a gente nos beneficiando, né? Então, quando a gente olhar e ver, né, uma coisa assim, nossa, não tem como você obrigar a pessoa a pensar diferente. Então, ore, né? Ore, porque aquilo ali, uma hora ela vai conseguir, uma hora ela vai ir amolecendo o coração e vai amansando ali, né, André? E pode ser uma fuga mesmo, como o André falou. Porque, às vezes, lá dentro da consciência dela foi tão grave o que ela fez, né? Assim, ela já tem essa consciência de que foi grave, então ela bloqueia aquilo. Então, não quero nem que se fale sobre isso, né? Às vezes o bloqueio, a dificuldade é tão grande que a pessoa realmente bloqueia, para parecer que aquilo ali não tem importância para ela. Eu fiz e pronto, acabou e não me arrependo. Vai saber, né? Então... Ô Kelly, só completando, você me fez lembrar, e a gente não tem como aquilatar, avaliar o que levou aquela pessoa àquela atitude. A gente fala assim, eu no lugar dela não teria feito, mas é mentira, porque quando eu falo assim, eu no lugar da pessoa, eu nunca me coloco no lugar da pessoa. Eu pego a pessoa, coloco no meu lugar, com o meu entendimento de vida, com a minha condição social, com a minha condição intelectual, e falo, eu, no lugar dela, não faria. Mas eu não estou me colocando no lugar dela, estou a colocando no meu lugar. Então, por isso não julgar é importante demais. Desculpa estar te cortando, tá? Sem problemas. Mas até porque também, né, André, que cada um de nós precisamos de situações diferentes justamente para essa evolução. Então, na hora que eu falo assim, se eu tivesse no lugar de fulano, faria assim, assim, assim. Não, mas espera aí. A missão dele é uma, a demanda dele é uma, a dificuldade dele é uma, e a minha é diferente. Né? Então, cada um de nós temos aquilo, chega para a gente aquilo que nós precisamos para nos melhorarmos. Então, se aquilo não foi para você, é porque aquilo realmente não precisaria chegar. Então, a gente não... É errado, né? Assim, não é bom a gente ficar falando, se eu tivesse no lugar... Não. Cada um tem a sua particularidade. Cada um faz as suas escolhas. Cada um passa por desafios diferentes, às vezes até bem diferentes. Então, nós não podemos fazer isso, né? O que a gente tem que fazer é ter compaixão, né, nessa hora e parar e pensar, o que será que eu posso fazer para amenizar o sofrimento, né? Para diminuir a dificuldade, até mesmo a dificuldade de enxergar, de entender, de aceitar também. Nós temos uma grande dificuldade de aceitar, né, André? As coisas chegam para a gente e a gente não aceita.
E quando não aceita, o negócio vai ficando mais complicado, porque aí a gente não consegue resolver, né? Então, primeiro de tudo, vamos aceitar. Segundo, vamos ver o que a gente pode fazer. Porque não adianta a gente ficar julgando, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. Então, tentar ver o que de proveito mesmo realmente a gente pode fazer pelo outro, para diminuir o sofrimento do outro, né? Tem outras perguntas aqui. André, tem uma aqui que acho que está completando essa aqui. Quer ver? Aqui, ó. Nossa, essas duas aqui. Essas duas também veio do YouTube, viu, gente? Quando partir, me encontrarei com familiares que já partiram. É outra coisa também que é muito individual e dependente de nossas opções aqui, do nosso estágio vibratório daqui. Porque quando a gente desencarna, nós não vamos ser pessoas diferentes. O nosso espírito, que somos realmente nós, a nossa pessoa, o nosso espírito, ele não muda, ele só vai mudar e vai ficar um tempo na erraticidade. A gente, né, do lado de lá a gente fala erraticidade. Então, o estágio vibratório dele é que vai mandar, e o merecimento também, é que vai mandar o que vai acontecer do lado de lá. No filme Nosso Lar mostra claramente isso. Por quê? O André Luiz, ele tinha, depois que ele desencarnou, ele tinha a mãe dele ali o tempo inteiro para ajudá-lo. Ela queria ajudar ele de qualquer forma. Mas só que ele não conseguia nem enxergar ela. Ele não conseguia ver, porque o estágio vibratório dos dois estavam diferentes. Ela estava mais, ela realmente estava mais iluminada. Ela já tinha um processo mais, vamos falar assim, um pouco mais à frente que ele. Ela já era um espírito mais evoluído, né? Então, pela própria condição perispiritual dela, que já era um espírito de um perispírito bem mais de uma matéria bem mais quintessenciada, ele não conseguiria nem perceber a presença, quanto mais ver, né? E é tão distante essa diferença que mesmo quando ele foi recolhido para lá, para o Nosso Lar, que já é uma colônia que está numa condição de evolução bem superior à condição do umbral, onde ele estava, ele passou 8 anos, né? Ele também não tinha acesso à mãe dele, porque ela estava num plano superior tão elevado que mesmo na condição de uma cidade espiritual mais elevada como o Nosso Lar, ele não tinha condições, né, Kelly? Esse exemplo que você citou é muito, muito pertinente para essa pergunta, porque às vezes a gente pensa assim que tem um filme, se eu não me engano, o nome dele é Além da Vida, se eu não me engano, é Robbie Williams, que ele também, a história é essa, eu não vou lembrar se o título é esse. Ele desencarna, fica um bom tempo lá também, ele é acolhido e tal, e ele não vê os parentes dele. E tem, parece que 2 espíritos que estão lá com ele, que ajudam ele o tempo todo, que eram os filhos dele. Só que estava numa aparência diferente da aparência que ele conhecia como filhos. Interessante, né? Então, assim, quantas vidas eu já tive, quantas reencarnações, quantas aparências corporais. Porque às vezes a gente desencarna, eu vou desencarnar, vou encontrar com o meu pai lá. De repente eu posso até encontrar, porque o meu pai já partiu. Mas às vezes ele vai estar com outra imagem, o seu perispírito, porque quando a gente desencarna, segundo a condição espiritual sua, você pode adotar a imagem do corpo que você mais prefere. Por isso que a gente encontra espíritos altamente evoluídos que se manifestam nas condições de preto velhos. Por quê? Porque eles preferem adotar aquela aparência, porque foram naquela existência de quando eles viveram na escravidão, eles explicam assim,
foi quando eles mais evoluíram espiritualmente. Então, às vezes, eles preferem se manter assim como o Emmanuel, quando ele se apresenta, ele prefere se apresentar numa imagem de um senador romano, né? Ele se apresenta dessa forma. Então, às vezes, eu vou encontrar com meu pai e não vou reconhecer, porque vai estar noutra imagem. Né? Por isso a necessidade da gente voltar lá naquela pergunta do começo, lá, quando fala assim, tem como a gente reverter a nossa vida, as coisas que nós temos feito errado? Tem, e é importante a gente começar agora, porque você vai desmaterializando e se desprendendo desses conceitos puramente materialistas, para quando a gente chegar do lado de lá, a gente ter menos dificuldade de viver o plano espiritual mais superior. E desculpa que você me perguntou e eu respondi. Foi bom que completou. Mas, e tem uma coisa assim, você falou aí do nosso estágio aqui, né, André? A gente vê que essa passagem também, assim, quanto mais ligada aos bens materiais, à matéria, e quanto menos a gente acredita também, né? Tem aquela pessoa que realmente ela não acredita em nada. Então, quando ela desencarnar, ela vai ter uma dificuldade muito grande mesmo de ter ajuda, de uma lucidez para poder ver quem tá querendo ajudar, quem está encontrando com quem, tem algum familiar que vai buscar. Então, assim, tem aqueles também, né, que vão falar assim, que não acredita mesmo em nada, que vão passar e achar que realmente não existe e não conseguir ver mesmo ninguém ali a ponto de querer ajudar, né? Então, são opções nossas mesmo e a gente deve se preparar para esse momento, né? Porque nós falamos bem pouco, assim, até que na doutrina espírita a gente ainda fala mais um pouco, né, André? Mas nós falamos muito pouco sobre a morte, sobre o desencarne. Então, não é para a gente, assim, às vezes não é um papo muito agradável, né? Nas conversas, às vezes, vamos dar exemplo assim, conversas de amigo, vamos por exemplo, tá, né? Aí chegou nisso, não, gente, vamos, né? Vamos mudar de assunto, nós estamos levando um negócio, não está ficando muito bom, não. Mas a gente deve falar assim, a gente fala de tudo, de planos que a gente quer fazer, sem saber se a gente vai estar aqui amanhã, de eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, como é que vai ser aquilo, como é que vai ser aquilo outro. E a morte, né, o desencarne, que é uma coisa que, uma das poucas certezas que a gente tem de que vai acontecer com a gente não quer falar. Então, a gente tem que falar sim, tem que falar para quê? Tem que falar para a gente entender, tem que falar para a gente aceitar, tem que falar para a gente ir se preparando para o momento. Porque até aqui tem outra pergunta aqui, que eles perguntam também, aqui, ó, quando uma pessoa desencarna em acidente trágico, pode demorar a aceitar a nova vida? Então, assim, independente de ser um acidente trágico, né, que às vezes é mais impactante mesmo, mas vai depender também do estágio evolutivo dessa pessoa. Então, assim, ela pode desencarnar até num acidente trágico, que ninguém, né, família não estava esperando, ninguém estava esperando, mas se aquele espírito ali for um espírito mais esclarecido, mais tranquilo, mais calmo, mais estudado, né, vamos falar assim, às vezes o mérito dele é tão grande que naquele momento ali, exato ali dessa tragédia, como se diz, ele já teria feito, isso acontece muito nesses acidentes trágicos. Quando a pessoa tem um merecimento, ela, antes da tragédia, ela já começou a desenlaçar. Então, às vezes, ela nem presencia mesmo ali o fato em si, porque, através do merecimento, já é tirado ali, né, o laço já é desfeito ali, antes que aquilo aconteça, justamente para não causar esse impacto maior para esse espírito, né? Completar, André? Isso aí para quem tem merecimento. Acho que para nós, a pergunta, eu acho que a preocupação é justamente essa. Porque, na verdade, a grande maioria de nós, igual você refletiu, não se preocupa com essa questão do desenlace. Porque uma coisa é morrer, outra coisa é desencarnar, né? Minha esposa fala muito isso.
A gente até brinca quando a gente conversa. Ela fala assim, ó, se no seu velório eu estiver viva, e eles já que é espírita, né, vier e fala assim, mas o André desencarnou. Ela vai falar assim, não, ele morreu, desencarnar eu não sei. Né, a gente até brinca, conversa isso, eu falo assim, então, é uma questão mesmo dessa diferença. O pessoal tá preocupado mesmo sobre desencarne, não sei se na última transmissão estava falando sobre alguma coisa sobre isso, porque também, completando essa aí, uma pessoa perguntou aqui, ó, se gostaria de saber se existem cidades espirituais, ou se é consciencial, um estado de consciência, pelo que eu entendi aqui, após o desencarne. Pois como fica o espírito na erraticidade sem ajuda, o espírito fica onde quer, então é uma questão que está diretamente relacionada, eu preferi completar fazendo essa pergunta, né? Os repórteres do além, né, como o Humberto de Campos, né, titulado Irmão X, assim como o André Luiz, veio trazer e descortinar essas realidades do plano espiritual que existem sim. Cidades espirituais. Não é só o nosso lar, não. A cidade espiritual que tem esse nome, ela é localizada em cima da cidade do Rio de Janeiro. Existem diversas colônias, cidades espirituais, né, situadas nos mais diversos cantos do planeta terrestre, só que está em outra faixa vibratória. Existem diversas cidades. Tanto é que a espiritualidade fala que tudo que tem aqui no plano material é uma cópia mal feita do que tem lá. Né? Você vê no livro do André Luiz, quando ele relata que foi lá para o Ministério da Comunicação, e ele queria escrever, ele relata que ele foi colocado na frente de quando que é o livro, foi psicografado na década de 70, não foi? Nosso Lar. Ele relata que ele foi colocado à frente de um aparelho, como se fosse uma tela de televisão, e uma máquina de escrever que, conforme você digitava, aparecia na tela da televisão. Você vê, muito antes do computador ser, né, inventado aqui. Então, tudo que tem aqui é uma cópia mal feita do que tem lá. E aí, existe as cidades, sim, né? E aí como fica o espírito na erraticidade? Ele fica, como a Kelly falou, de acordo com a sua condição espiritual. Ou ele é atraído, porque ele fala assim, o espírito vai onde ele quer? Não. Ele é atraído pela sua afinidade. Por isso que Jesus fala, onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Com o que você se afiniza? Isso aí vai te dar a resposta para onde você vai. Entende? Porque ele fala assim, como fica o espírito na erraticidade sem ajuda? Ele tem ajuda constante. Você lembrou bem, Kelly? O André Luiz recebia a visita diária do espírito que foi a mãe dele na última reencarnação. Um espírito que tinha milhões de afazeres, além do espírito amigo dele, que todos nós temos um espírito protetor, e recebia a ajuda diária daquele espírito nobre. Nós todos temos ajuda. E nós presenciamos em várias reuniões mediúnicas espíritos que se veem abandonados, mas que, às vezes, se manifestando através de um médium, você falando, está aqui, ajuda, vamos para lá. Não, ninguém quer me ajudar. E a gente aqui, enquanto está encarnado, a gente também não faz isso? As pessoas querem nos ajudar, nos oferecem ajuda, e a todo instante a gente não. Quando é que... Vamos voltar ao assunto da prece. Só para finalizar. Será que é nós que não somos ajudados ou nós não sintonizamos com a ajuda? Porque a prece é o momento de você elevar o seu padrão a uma onda
a uma faixa de pensamento para você perceber aquilo que você não percebe naquele momento. Então, o desencarne foi, nas perguntas aqui, foi uma preocupação geral, né? Não vamos nos preocupar com a desencarnação, né? A desencarnação há de vir, né? Como vai ser o nosso desencarne, vai ser de conformidade com a nossa vida, tá bom? Muito obrigado, Kelly. Eu encerro a minha fala por aqui. Um grande abraço a todos, viu? Boa tarde, boa noite. E bom dia. Só mais um lembretezinho, né, que para a gente ter uma visão melhor, né, de como que a gente ficaria lá do outro lado, é só a gente comparar como a gente vive com as pessoas aqui, né? Nós temos várias panelinhas, não temos? Por exemplo, dentro de uma sala de aula. Por mais que a gente fale que não, mas não tem as panelinhas? São 3 que se reúnem mais ali, 4 que se reúnem mais ali, né, André? 5 que se reúnem ali mais atrás. Então, assim, é do lado de lá também. Não tem esse negócio, né, de a gente achar que ou você vai ficar no umbral a vida inteira, ou você já vai direto para o nosso lar. São várias etapas, né? São várias etapas, vários espíritos, e a gente é como se a gente fosse imãs, que a gente fosse puxando para a gente aqueles que mais sintonizam, que mais vibram da mesma forma que nós, né? E a gente vai atraindo esses espíritos para perto de nós, mesmo estando aqui encarnados, a gente faz isso, né? Através dos nossos pensamentos, da nossa vibração, a gente vai atraindo, como se fossem imãs mesmo, esses outros espíritos, que somos nós, pessoas, para perto da gente, né? Então, eu gostaria de agradecer ao André também, pela oportunidade, e que a gente possa estar sempre estudando, sempre de coração aberto e de mente aberta, para aquilo que o Mestre tem a nos falar e nos ensinar, que possamos estar sempre insistindo nos nossos estudos, nos nossos entendimentos, para a gente ter uma vida mais tranquila, mais calma, mais serena. Muito obrigada a todos.